Um novo foco de incêndio rapidamente resolvido devido à prontidão dos meios que estão ainda no terreno. A Proteção Civil já estava a contar com alguns reacendimentos ao longo deste dia em que as temperaturas também subiram bastante e em que o vento está muito forte, e o facto de surgirem casos e situações como esta, que não são propriamente de um reacendimento, ainda assim é possível dar uma resposta bastante rápida, porque os meios no terreno estão atentos. Os meios aéreos, sobretudo durante a tarde, têm estado a sobrevoar todo o perímetro do incêndio e, portanto, também são facilmente identificáveis este tipo de situações. Eu gostava de pegar agora numa ideia avançada esta tarde pelo Primeiro-Ministro. Está previsto para os próximos tempos um plano de reordenamento económico da Serra de Monchique. É um plano que será coordenado pela própria Câmara de Monchique, e é sobre isso que vamos falar agora um pouco com o arquiteto paisagista Gonçalo Gomes. Está aqui connosco. Gonçalo, boa tarde, bem-vindo. Nós já lá vamos em concreto àquilo que se pode fazer daqui para a frente para este reordenamento económico da Serra de Monchique. Eu gostava primeiro de ouvir a sua opinião em relação à forma como este incêndio se foi desenvolvendo ao longo de 8 longos dias. Tem uma explicação, ou pelo menos consegue ajudar-nos a perceber o que é que pode ter potenciado este fogo durante tanto tempo? Boa tarde, antes de mais. Eu penso que aquilo que está na base deste incêndio, no fundo, é o que está na base da esmagadora maioria dos incêndios que agora se denominam rurais em Portugal, e que é o abandono das nossas paisagens e é o seu despovoamento. É justamente a ausência de pessoas que estejam no terreno, em primeiro lugar, a trabalhar a terra, a controlar o combustível, a geri-lo de uma forma orgânica e não de uma forma, como é que é dizer, focalizada como aquela que nos foi vendida como uma prevenção extremamente eficaz. Essa sim é a primeira linha de defesa e de contenção dos incêndios, porque não apenas controlamos o combustível através de uma vivência orgânica da paisagem, como também temos pessoas no terreno e com uma dispersão que é adequada para esse efeito, para detectar num primeiro momento os fogos, que é quando se devem atacar. A partir de certa proporção, todos os esforços de combate, é sabido, e a prática infelizmente demonstra, são bastante inglórios. Falou aí na prevenção e todos nós sabemos que desde os últimos fogos do ano passado foi feito um esforço com medidas concretas para que essa prevenção fosse mais eficaz. O que é que pode ter falhado? Falhou basicamente o modelo, porque, insisto nesta ideia, o nosso problema é o modelo territorial que temos desenhado no nosso país. É um modelo em que concentramos todas as atividades económicas e a geração de mais-valias económicas no litoral, o que origina, obviamente, uma concentração de população nessas áreas, e deixamos todo o interior votado ao abandono. Com baixa rentabilidade, com fraca atratividade para investimentos e para as atividades das pessoas, sem condições de vida. Não é concebível pedir às pessoas que se venham instalar no interior e que aqui desenvolvam a sua vida se não há escolas, se não há centros de saúde, se não há os mais básicos equipamentos públicos. Por isso é que eu até costumo dizer que, se calhar, ajuda mais na prevenção a fogos manter escolas e centros de saúde abertos e funcionais no interior do que propriamente andar a desmatar, como se viu, desalmadamente. Mas para estas pessoas que já aqui estão na Serra de Monchique, e nós falamos com várias pessoas no local, que no fundo estavam de alguma forma frustradas porque diziam aos repórteres da SIC: eu fiz tudo aquilo que me foi dito para fazer em termos de prevenção, eu tomei conta dos meus terrenos, eu fiz a limpeza à volta da minha casa, e ainda assim foi o que se viu. Exatamente, porque efetivamente as pessoas cumpriram com tudo aquilo que lhes foi dito, e foi um esforço que fizeram, seguramente com elevados custos. Os municípios, concretamente o município de Monchique, participou também desse esforço, foi inclusivamente dado como um caso exemplar a nível nacional. O problema foi, essa prevenção foi feita já muito junto às casas, esquecendo tudo o resto, esquecendo no fundo todo o restante tecido rural, onde o fogo efetivamente se iniciou, onde se consolidou e a partir do qual progrediu em proporções que efetivamente tornaram irrelevantes, por assim dizer, estas medidas que as pessoas tomaram a nível muito particular. E isso leva-nos também aqui na nossa conversa um pouco para as características da Serra de Monchique. Nós sabemos que tem uma orografia bastante complicada, mas falemos um pouco também das espécies, das árvores que estão plantadas nesta serra, porque nós temos ouvido falar, como em quase todos os casos, do excesso de
eucaliptos. Há pouco na conferência de imprensa o Primeiro-Ministro falava nessa necessidade de dar condições para que não haja uma dependência exclusiva do eucalipto para os proprietários florestais, que obviamente procuram também um retorno económico. Mas a pergunta é possível de facto para um proprietário, para um produtor florestal, ter um retorno económico que lhe permita sobreviver com outras espécies que não o eucalipto? No atual momento em que estamos é bastante complicado. Efetivamente, em termos económicos, o eucalipto é, em zonas como esta, aquele que dá uma viabilidade económica no mais curto prazo. E efetivamente isso é o que preocupa as pessoas quando têm que gerir a sua vida, quando têm que pagar as suas contas e quando têm que alcançar os proveitos económicos que imaginam para a sua atividade. Porque também há aqui um aspecto importante. Não podemos pensar que o objetivo de uma empresa seja outro que não o de dar lucro e o de gerar receitas. É para isso que elas existem, esse é o objetivo dos seus proprietários. Efetivamente temos depois que ponderar isso com outras questões, como os interesses conservacionistas, com o modelo de território, com a gestão global do tecido florestal que temos em Portugal. Mas aí tem que entrar o Estado. E se efetivamente pretendemos que se consiga mudar esse padrão de excesso de eucalipto, e efetivamente o eucalipto tem uma presença muito significativa na Serra de Monchique, mas é apenas causa daquilo que falei antes, desse abandono por parte das populações e que obriga as pessoas a procurarem modelos muito mais rápidos, muito menos presentes, por assim dizer, de rentabilizar os seus terrenos. Eu não tenho conhecimento qual é o modelo de reorganização económica que está previsto para a Serra de Monchique, mas se não acho que as próprias autoridades não têm ainda muito presente isso, porque isto no fundo é um plano que será elaborado entretanto, com várias entidades, um plano que, como eu disse, será liderado pela Câmara de Monchique, mas por exemplo, o Primeiro-Ministro, questionado sobre uma dotação orçamental para esse plano, disse que obviamente era cedo para falar desse tipo de questões, portanto eu creio que ele também não estará ainda nem sequer alinhavado. Não, naturalmente é muito precoce nesta altura falar de dotações orçamentais ou do que seja, mas aí também tem que haver uma maior disciplina do discurso político. Não basta vir anunciar medidas avulso e para as quais não se quer uma ideia, quando uma questão tão importante e tão vital para a gestão como é um plano, tem que ter à cabeça uma ideia, uma determinada estratégia. Se essa estratégia não está ainda definida, se essa ideia não foi ainda concebida, de pouco adianta vir falar de um plano, porque efetivamente o que tem que em definitivo ser criado para estas zonas é uma ideia. É um projeto, neste caso um projeto para a região do Algarve, para a zona da Serra de Monchique, mas este problema reproduz-se depois também a nível nacional. E é um projeto que no fundo já deveria estar feito, porque não é a primeira vez que vemos isso. Monchique teve um grande incêndio há 15 anos. Exatamente, este projeto devia estar feito há décadas, mas no entanto tem, por fruto de várias circunstâncias da própria evolução do país, do seu tecido económico, do seu tecido social, houve um abandono do meio rural e com esse abandono do meio rural houve também o ausentar de um pensamento crítico sobre estas áreas e, como tal, não tiveram a devida atenção que mereciam em termos de planeamento, em termos de ordenamento e, fundamentalmente, em termos de gestão. Uma oportunidade perdida, no fundo, foi assim que o próprio Presidente da Câmara de Monchique classificou esse incêndio de 2003. Sim, exatamente, é uma oportunidade perdida, mas aí também os próprios municípios terão que se envolver mais em maior articulação com o Governo. É sabido que hoje em dia os municípios têm imensas atribuições a seu cargo e os recursos orçamentais, ainda para mais em concelhos com pouca população como Monchique, não são, porventura, os mais adequados. No entanto, aí terão que se socorrer de entidades terceiras, de parceiros externos do Governo. Há N mecanismos, felizmente, ao dispor das autarquias para fazer esse trabalho que esperamos que daqui para a frente seja feito.